Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos então a mais um estudo. Vamos ver nesse vídeo aqui 5 curiosidades e verdades sobre a Santa Ceia que talvez você não sabia algumas coisas ou vai aperfeiçoar aquilo que você já sabe. Vamos ao primeiro. O nome Santa Ceia não existe na Bíblia. A Bíblia chama de partir o pão, Atos 2, verso 42. Paulo chamou de ceia do Senhor, 1 Coríntios 11, verso 20. Mas o nome chamado, isso não importa. O que importa é o simbolismo que é aplicado para aquele que está tomando em comunhão com Deus. O segundo, a ceia deve ser servida com suco de uva ou vinho fermentado, ou seja, o vinho alcoólico. Isso é uma questão que sempre levantou polêmica. A Bíblia não diz, mas se analisarmos a origem da ceia, chegaremos à conclusão que deve ser com suco de uva não fermentado. Raciocine comigo. A ceia ficou em substituição à Páscoa, e na Páscoa não podia comer nada fermentado, porque o fermento simbolizava o pecado. Se o pão da ceia deve ser sem fermento, porque simboliza o pecado, por que o vinho pode ser fermentado? Não tem lógica, é tudo ou nada. Jesus não iria usar algo que simboliza o pecado para identificar com o seu sangue derramado na cruz pela remissão dos pecados. Seria bem estranho. Uma verdade prática. Tudo o que causa dúvida é melhor não fazer do que fazer algo errado achando que está certo. Agora o terceiro. Quem não é batizado pode tomar a ceia? A Bíblia não fala nada. A maioria das igrejas não servem a ceia para os não batizados. Então, deve seguir a regra de cada igreja. Se a igreja não serve para os não batizados, o certo é se batizar primeiro. A pessoa passa a fazer parte do corpo de Cristo quando se converte e não quando se batiza. Mas se a regra da igreja é essa, terá que ser obedecida. Quarto, se tomar a ceia em pecado, o que acontece? Acontece que a pessoa está tomando para sua própria condenação. A ceia é um memorial que lembra o sacrifício de Cristo e o benefício disso para o salvo. O salvo é justificado dos seus pecados pelo sangue que Cristo derramou na cruz. A ceia traz isso em memória, o corpo e o sangue de Cristo. O pecador é culpado pela morte de Cristo. Então, quem toma ceia em pecado, ele está trazendo em memória algo que ele é o culpado. Enquanto o pecador não se converter, ele é o culpado pela morte de Cristo. Somente quando ele se converter, ele será justificado pela morte de Cristo. O simbolismo da ceia não se aplica na vida de pessoas em pecado. Está tomando para sua própria condenação. O próximo, qual a origem da ceia? A ceia ficou em substituição à Páscoa. Jesus instituiu a ceia quando celebrou a última Páscoa. A Páscoa era um memorial que lembrava a libertação do Egito. Deus mandou os israelitas, quando moravam no Egito, antes da fuga, Deus mandou que eles matassem um cordeiro e passassem o sangue do cordeiro na porta. Toda a casa que tivesse o sangue do cordeiro na porta, os primogênitos daquela casa seria salvo da morte. Ou seja, só não iria morrer
os primogênitos da casa, o qual tinha o sangue do cordeiro na porta. Era tudo um simbolismo. Aquele cordeiro simbolizava Cristo e o sangue na porta simbolizava que a salvação seria pelo sangue do cordeiro. Era algo que apontava para Cristo. Foi ali no Egito, naquela ocasião, que foi fundado a Páscoa. Foi a comemoração que se deu até o dia que Jesus fundou a ceia em substituição à Páscoa, quando celebrou a última ceia. Foi ali que se encerrou a Páscoa e deu início à ceia do Senhor. E você gostou desse vídeo? Se gostou, dá um joinha, se inscreva se não é inscrito e até o próximo.